Olá, tudo bem? Nessa aula, a gente vai explorar conteúdo de Teorema de Pitágoras. Um conteúdo muito vasto dentro da matemática e de uma série de utilizações, né? Muito importante a ser utilizado. Então, o que diz o Teorema de Pitágoras, né? O Teorema de Pitágoras, ele se reporta justamente a triângulos, né? E não são quaisquer triângulos. São justamente os triângulos ditos triângulos retângulos, né? E o que seria um triângulo retângulo? Triângulo retângulo, aqui nós temos a visualização de um desses triângulos, né? É justamente um triângulo onde eu vou ter um ângulo reto. Então, eu percebo aqui claramente que aqui neste ângulo aqui eu tenho um ângulo reto. Lembrando que esse ângulo reto aqui, ele mede 90 graus. Então, o que é que o Pitágoras diz para a gente? Quando tu tens um triângulo, né, que esse triângulo tem um ângulo reto e você tem duas medidas conhecidas, e você tem três lados, mas se você tem duas dessas medidas conhecidas, você pode calcular facilmente o terceiro lado, né? Ou a hipotenusa, né? A gente chama este lado aqui de hipotenusa, tá? Vou até escrever aqui para facilitar para vocês. Então, a hipotenusa, certo? Lembrando, senhores, sempre, como é que eu vou identificar quem é a hipotenusa? A hipotenusa ela estará sempre à frente do ângulo reto. Em todas as situações, em qualquer lugar do mundo, a hipotenusa ela sempre estará à frente do ângulo reto, certo? Então, eu tenho um ângulo reto, na frente deste ângulo estará o maior lado do triângulo, que é a hipotenusa, tá bom? Então, recapitulando, o ângulo reto, à frente dele, oposto a esse ângulo, eu tenho o maior lado do triângulo, que eu chamo de hipotenusa. Certo? Os demais lados, senhores, são chamados de catetos, tá? Catetos. Então, eu tenho dois catetos, tá? Dois catetos. Muito bem. O que é, então, que o Pitágoras descobriu? Pitágoras descobriu que essa medida aqui, que eu chamo de hipotenusa, né, que é representada pela letra C aqui, ela vai ser igual, o quadrado desta medida vai ser igual ao quadrado da soma dessas duas medidas aqui. No caso, A e B. Certo? O quadrado dos catetos. Então, em qualquer situação que eu tenha um triângulo retângulo, a hipotenusa, que eu represento por C, né, o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da soma dos catetos. Correto? Então, se eu tenho um triângulo, esse triângulo é retângulo, e eu tenho, por exemplo, os dois catetos, eu posso calcular facilmente a hipotenusa. Basta pegar, colocar aqui a hipotenusa ao quadrado, igualar a soma do quadrado dos catetos. Da mesma forma, se eu tenho a hipotenusa e um dos dois catetos, eu posso descobrir o cateto que eu não conheço. Ok? Então, de forma geral, o teorema de Pitágoras ele relaciona o triângulo retângulo à seguinte afirmação: a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ou seja, o que a gente acabou de fazer ali atrás, na lâmina anterior. A ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado. Ajeitando isso aqui para parecer um pouco mais visual, eu posso dizer que a hipotenusa, que é c, é igual ao quadrado da soma dos catetos, né? Então, c ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Correto? Mas para que é que eu preciso disso aqui? Para resolver uma série de situações dentro da geometria, né? E na construção de estradas, construção civil, eu consigo utilizar o teorema de Pitágoras para resolver uma série de problemas que existem por trás. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um triângulo, perceba, esse triângulo aqui, né, eu tenho que ele é triângulo retângulo. Então, primeira definição que vocês perceberam lá atrás, que à frente do ângulo reto estará a hipotenusa. Então, aqui a hipotenusa é 10, correto? A hipotenusa é 10, esse cateto aqui é 6 e esse cateto é x, medida que eu não conheço, correto? Então,
Jogando isso no Teorema de Pitágoras, ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos também ao quadrado, né? Jogando lá na fórmula, eu tenho que, quem é o maior lado do triângulo, né? O maior lado é justamente a hipotenusa. Então, 10, né? Igual a soma dos catetos, né? Soma dos catetos. Tudo ao quadrado, pessoal. Tudo ao quadrado, né? Então, Pitágoras diz o seguinte, é um triângulo? É retângulo? Sim, é um triângulo retângulo. Tem duas medidas conhecidas e uma desconhecida? Pronto, vá por Teorema de Pitágoras, né? 10, que é o maior lado? É 10. Então, 10 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais x ao quadrado. Então, resolvendo isso aqui, nós temos ao lado aqui a resolução, mas vamos fazer aqui, ó. 10 ao quadrado é 100, né? Lembrando, quadrado de 10, como é que eu faço? Basta pegar o 1, como é uma potência de 10, você faz o seguinte, você 1 ao quadrado, 1, e coloca a quantidade de zeros que o expoente manda. Quer dizer, professor, que se fosse 10 ao cubo, seria 1, né? Porque 1 ao quadrado, 1 ao cubo é 1, colocando 3 zeros. Sim. 10 à quarta, do mesmo modo, 10.000. 10 à quinta, do mesmo modo, 100.000. E aí vai. 6 ao quadrado, senhores, isso aqui é igual a 36, né? Perdão aí pelo nexo. Então, 36, isso aqui é igual a 36 mais x ao quadrado, correto? Eu posso ajeitar isso aqui para ficar um pouco mais visual. Eu já posso dizer que x ao quadrado, né, é igual a 100, né, menos 36. Fazendo a subtração aí, senhores, eu percebo que 100 menos 36 é 64, correto? Mas perceba aqui que eu tenho uma potência 2, correto? Na matemática, quem é a inversa da potenciação? É justamente a radiciação. Então, nesse caso, a raiz quadrada de 64 é igual a 8. Né? Então, lógico, essa medida desconhecida aqui passa a ser 8. Certo? Então, perceba, utilizando o Teorema de Pitágoras, eu cheguei a descobrir qual era a medida que eu não tinha ciência aqui, utilizando o Teorema de Pitágoras. Vamos para a próxima situação. Né? Uma outra situação, ó, triângulo retângulo aqui, né? Quem seria a hipotenusa? Na frente do ângulo reto, senhores, ó, na frente do ângulo reto. Sempre à frente do ângulo reto, oposta ao ângulo reto, eu tenho a hipotenusa. Então, a hipotenusa aqui vai ser x. Então, o que é que Pitágoras diz? Se eu tenho três medidas, se eu tenho um triângulo e esse triângulo é retângulo, eu tenho duas medidas e uma desconhecida, você pega a hipotenusa, né, o quadrado da hipotenusa, iguala ao quadrado da soma dos outros dois lados. No caso, 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Né? Essa situação já está descrita aqui, mas vamos fazer aqui. Então, o quadrado de x é x ao quadrado. Né? O 12 ao quadrado, senhores, é 12 vezes 12. Isso aqui vai dar 144. Né? E 9 ao quadrado é 81. Fazendo essa soma aqui, 144 com 81, eu tenho então que x ao quadrado é 225. Né? Novamente aqui, ó, se eu tenho que quem é a inversa da potência? A inversa da potência é justamente a raiz. Né? Então, x é igual à raiz quadrada de 225. Né? Então, aqui o quadrado de 225 é 15, correto? Então, nessa situação aqui, a hipotenusa mede 15. Beleza? Mais uma situação onde eu utilizei o Teorema de Pitágoras justamente para resolver uma situação que eu não tinha ciência. Né? Perceba que a aplicação do Teorema de Pitágoras ela é muito vasta, bastante vasta. Mais uma situação, senhores, mais uma situação. Perceba, esse triângulo ele é retângulo aqui, neste lado aqui. Ó. Então, ele é retângulo aqui, tem um ângulo reto, perdão. Se ele tem um ângulo reto aqui, sabe o que é um ângulo reto? Ângulo que mede 90 graus, tá? 90 graus. Então, à frente desse ângulo reto, eu vou ter a hipotenusa, senhores. Perceba que a hipotenusa aqui é 10. Então, novamente, para o Pitágoras, a saída é Pitágoras. Você pega a hipotenusa, né? Iguala. Veja como eu fazia quando era estudante. Pega a hipotenusa, iguala a soma dos outros dois lados. Pronto. Aí o que é que eu faço agora? Eleva tudo ao quadrado. Não tem erro, tá bom? Quanto é o quadrado de 10? É 100, pessoal. Igual a x ao quadrado é x ao quadrado mais 64. Né? Isso é uma equação. Como é que eu faço para resolver uma equação desse tipo?
Vamos fazer o seguinte, vamos isolar o x e, de certa forma, trazer esse 64 para o lado do 100. Então, eu posso dizer que x ao quadrado vai ser igual a 100, né, menos 64. Perceba, ele estava positivo e negativo, né? Eu estou apenas invertendo os membros aqui. Estou fazendo a mesma coisa, como se eu estivesse fazendo aqui no segundo membro. Então, x ao quadrado, senhores, é igual a 100 tira 64. Muito fácil. 100 tira 60 fica 40. 40 tira 4 fica 36. Quem é a inversa da exponencial é justamente a radiciação. Então, nesse caso aqui, eu tenho que a raiz quadrada de 36 é 6. Então, a medida desconhecida aqui, x é igual a 6. Certo? Situaçãozinha bem simples de fazer, somente por Pitágoras. Pitágoras é uma verdadeira mão na roda. Beleza? Vamos a uma situação aqui, senhores. Um ciclista acrobático, vai atravessar de um prédio a outro com uma bicicleta especial. Correto? Então, ele está em A e vai até B, vai atravessar os dois prédios, né? Ele vai atravessar justamente aqui um prédio, certo? Aqui um prédio de 25 metros de altura e nós temos outro prédio aqui de 20 metros de altura, separados os dois por 12 metros, né? Um prédio tem 25 metros e o outro tem 20 metros, correto? Muito bem. Percorrendo a distância sobre um cabo de aço, como demonstra o desenho. Então, está aqui o cabo de aço, correto? Correto, o cabo de aço vai de A até B. Bem, vamos continuando aqui. Então, o que é que ele quer saber? Ó? Então, a situação que a gente descreveu lá no exemplo é justamente um triângulo, senhores. Um triângulo retângulo, né? Um triângulo retângulo. Onde eu tenho que a distância entre os prédios é de 12 metros, né? E a altura dos prédios estava justamente para eu tentar entender quanto era a altura, ou seja, a distância que o prédio mais alto passava em relação ao menor, que é justamente 5 metros. Beleza? Então, observe, isso aqui, ó, 3 coisas. É um triângulo, retângulo, né? 2 medidas conhecidas e uma desconhecida. Então, vai sair por Pitágoras claramente. Quem é a hipotenusa? Novamente, quem está à frente do ângulo reto, ou seja, x. Então, x vai ser igual à soma dos dois lados. Aí o que é que você faz? Eleva tudo ao quadrado, pessoal. Tudo ao quadrado. Olha como é que se torna fácil. Quanto é o quadrado de x? É x. Quanto é o quadrado de 5? É 5 vezes 5, 25. Beleza? E quanto é o quadrado de 12? 12 vezes 12, 144. Fazendo essa soma aqui, senhoras e senhores, eu tenho 169, né? 169 é a soma de 25 com 144. Então, x vai ser igual, novamente, quem é o inverso aqui da potência vai ser justamente a raiz. Então, a raiz quadrada de 169. E quanto é a raiz quadrada de 169? É 13. 13 metros. Então, a distância aqui que o ciclista irá percorrer, né? Lembrando que aqui é o ponto A até o ponto B, vai ser de 13 metros. Correto? Vamos a mais um exemplo, senhores. Mais um exemplo. Observem aqui que eu tenho um poste, né? E esse poste, de certa forma, acidentou-se, né? Teve um motociclista, né? Ele abalroou o poste e aí esse poste, ele, de certa forma, quebrou, correto? Quebrou a 4 metros de altura, formando aqui com o solo um triângulo. Senhores, esse poste ele vai formar com o solo aqui, né, um ângulo, né, de 90 graus. Correto? Então, ele está perguntando aqui qual seria a altura do poste. Ora, qual seria a altura do poste? Perceba que esse poste quebrou aqui no meio, aqui uma distância aqui, que eu não sei quanto é essa distância, eu vou chamar essa distância de x. Né? Então, o poste inteiro, a altura dele seria essa distância x mais esses 4 metros. Eu não sei quanto é que vale esse x. Mas perceba. Esse poste, ao quebrar, ele formou com o solo um triângulo, e esse triângulo é retângulo, senhores. Onde eu tenho 2 medidas conhecidas e uma desconhecida. Então, sem titubear, vai por Pitágoras. Quem é a hipotenusa, senhores? Está à frente do ângulo reto, ó, x.
Então, x vai ser igual à soma dos outros dois lados. Quem são os outros dois lados? 4 mais 3. Correto? Um cateto é 4 e o outro cateto é 3. Tudo ao quadrado, senhores. Tudo ao quadrado, senhoras e senhores. Então, x ao quadrado é x ao quadrado. Quem é o quadrado de 4? É 16. Mais quem é o quadrado de 3? Né? É 9, pessoal. Então, x ao quadrado, a soma disso aí vai dar 25. Correto? Novamente, quem é o inverso disso aqui? Né? Qual é o número que é elevado ao quadrado a 25? Ah, será 1, será 2, será 3? Eu não sei. Faz o seguinte, tira a raiz quadrada de 25 que você descobre. Quanto é a raiz quadrada de 25? 5. Ah, terminou o problema. Não, não terminou o problema. Leia a questão. Qual é a altura do poste? A altura do poste eu disse para vocês que era formada desses 4 metros aqui, mais essa medida x que eu não conhecia. Quanto era a medida x não conhecida? 5. Então, a altura do poste, a altura H, vai ser igual aos 4 metros que já existia, que já ficou lá, mais os 5 metros que restaram. Então, a altura do poste inicial é de 9 metros. Olha aí. Então, a situaçãozinha é que eu uso Pitágoras facilmente e consigo descobrir a solução do meu problema. Correto? Vamos continuando, senhores. Um exemplo 6 aqui. Vamos ver o que acontece aqui. Aqui a gente tem uma gangorra, né? Essa gangorra ela tem separada por 1,80 m, né? Lembrando, 1,80 m, meu povo, 1,80 m são 180 centímetros, correto? Vamos deixar tudo centímetro, porque aqui eu já tenho aqui que a altura desse meninozinho brincando aqui é 60 centímetros. Então, se já tem uns 60 centímetros aqui, vamos deixar tudo com 60 centímetros. Então, ele está dizendo que Pedro e João estão brincando de balanço, como indica a figura. Tá percebendo aqui, de acordo com o problema, que o Joãozinho e o Pedro estão brincando numa gangorra, num balanço, né? Esse balanço, eles estão separados a 180 centímetros um do outro, né? E a altura máxima que eles ficam do solo, em relação ao solo, é 60 centímetros. Vou continuar aqui para ver o que é que ele quer. Ele quer saber justamente, né? A altura máxima que pode subir cada um dos amigos é 60, né? Qual é o comprimento do balanço? Né? Qual é o comprimento do balanço? Lembrando que eu já transformei lá, ele transformou aqui também, ó, 1,80 m, 180 centímetros, tá bom? Então, pessoal, muito facilmente dá para sair essa questão aqui, né, por Pitágoras. Perceba que a altura lá, né, a altura que eu quero é justamente o Pitágoras, né? Vai sair por Pitágoras. Então, a altura ao quadrado vai ser igual, a altura vai ser a hipotenusa, tá? Então, a altura ao quadrado vai ser igual a 180. Por que eu não utilizo 1,80 m? Porque ou você vai ter que transformar os centímetros, os 60 centímetros aqui em metro, né? E aí ficaria com 0,6 metros, né? Ou transformar o 1,80 m. Então, eu achei mais fácil transformar 1,80 m em centímetros, tá bom? Então, jogando aqui dentro de Pitágoras, você tem que a hipotenusa, que é a altura ao quadrado, é igual a 180 ao quadrado mais 60 ao quadrado. O resto é só você trabalhar com potência, né? Você já viu isso aqui, potência, nas aulas anteriores. Você pega aqui a base e multiplica a quantidade de vezes que o expoente manda. Então, perceba aqui, 180 ao quadrado vai ser 180 vezes 180. Né? 18 vezes 18 dá 324, coloca os dois zerinhos, tá bom? 60 ao quadrado, você faz 6 vezes 6, 36, 2 zeros, ó, tá aqui. Fazendo o somatório, 3.060. Beleza? Raiz quadrada de 3.600, pessoal. A raiz quadrada de 3.600 é 190 centímetros. Beleza? 190 centímetros, isso aqui pode ser transformado em metro, né? 190 centímetros, isso aqui é igual a 1,9 metros. Beleza? Muito bem.